Glória a Deus. Mais uma vez aí com os irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Muito bom poder estar com vocês. Mais uma vez, agradecendo a Deus. Aleluia. 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 Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, minha irmã. Irmã é Dilma. Vê ali pertinho que não dá para me ver. Hã? Edma. Glória a Deus. Paz, queridos. Glória a Deus, maninha. Cafezinho aí. Hã? Michele. Deus abençoe. Aleluia. Vou mandar para você. Ah, tá. Sejam bem-vindos, irmãos também do Instagram. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez. Acompanhe essa live. Muita coisa boa para passar para vocês aí. Muita coisa boa, muita coisa boa. Crescimento espiritual nesses dias que nós estamos vivendo. São maravilhosos, irmãos. São presentes de Deus. Presente de Deus. Malene, seja bem-vinda, minha irmã. Eita, Jesus, que coisa boa. Paz, a paz. Coisa boa, né, os irmãos. Hã? Mandei. Tá. Rapaz, não tá dando para entender o teu nome. Sempre. Melo. Rapaz, não dá para ler o nome do irmão ali, rapaz. E já é a segunda vez que ele entra também, não dá para mim entender o que é. No Instagram você tava vendo no celular, né? É, então, que coisa, né? Porque no Mas... Instagram nunca vem o nome certinho, às vezes é um... Ah, tá. O Instagram é mais o apelido, né? Seja bem-vindo, compartilha essa live aí. Compartilha, irmão. Compartilha aí. Compartilha aí. Compartilha essa live. Paz, irmão Jonathan. Seja bem-vindo, irmã Edma, Lene, Michele, Aninha. Paz para todos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ver o nome do irmão, não é possível. Deus abençoe, Deus abençoe. Ai. Deus abençoe, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Aos irmãos que estão chegando aí. Glória a Deus. Irmão, a gente fica muito feliz, né? Deus tem abençoado. Às vezes tem um grupo de pessoas que vão sempre nos acompanhando aí. Mas nós temos um grupo de irmãos, né, que tem sido fiéis aí, abençoadores na nossa companhia, né? Estarmos juntos. Amor, fica um pouquinho assim, não, fica direitinho, só primeiro. Isso, então só um pouquinho mais. Tem que deixar ela mais à vista, né, irmão? A gente não tem muita graça não, né? Irmã Silvana, paz, querida. Amém. Glória a Deus. 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 Eu não consigo nem ver aqui, ó.
Difícil. Ô, irmão, como que eu queria ver aí, mas nem no Instagram dá pra me ver, porque fica de lado, não tem como, né? Tem jeito. Mas seja bem-vindo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Depois a gente manda um ok pra vocês aí no Instagram. Ah, passar pros irmãos também é o seguinte, irmãos. Deixa eu baixar um bocadinho aqui. Ó, o aplicativo tá pronto, tá? Para tirar dúvidas. Após a live, nós já vamos colocar ele no ar, tá bom? Já tá prontinho. É só você entrar ali, coloca ali um nome, o seu primeiro nome ou um apelido, pode botar o que você quiser. Só colocar ali e se não quiser colocar nada, só botar uma letra qualquer, um número, pode colocar também e manda ali a sua pergunta, né? O que você gostaria de saber, nós vamos estar aí para te ajudar, tá bom? Nós vamos estar junto aí para a glória de Deus, né? Já estamos aí alguns minutos. Paz, Silvana, saudade de você também, querido. Verdade, né? Glória a Deus. Você tá lá em Tamoios, não é isso? Quem é a Silvana? Silvana a gente conheceu ela no Águas. Ah, tá. Não é isso, irmã? É, às vezes eu não me recordo muito bem, mas não liga não, porque a minha cabeça às vezes não... Eu tô tentando. Paz, Marcelo, seja bem-vindo. Isso, vai atendendo o pessoal aí. A minha esposa tá aqui ouvindo aqui, se quiser deixar um recadinho, fica à vontade, tá? Quer mandar um recadinho aí. O vídeo Deu uma pausa. é do Instagram. O seu também está conectado. O meu conectado. Deixa eu trocar o meu aqui. Não, deixa eu só... Tira o cabo aqui? Não, eu vou... Peraí. Você pode até tirar o cabo. Deixa aqui embaixo, né? Deixa... Mas você vai que vai funcionar aqui? Deixa eu ligar aqui primeiro. Nós já vamos começar, irmãos. Isso. Deixa eu só baixar um negócio aqui. Estamos dando início. Isso, pode ligar aí. Bota aí embaixo. Isso aí. Pode conectar lá. Esse aqui, né? Deixa eu só baixar aqui, abrir, mostrar minha pasta. Enquanto ele vai abrindo ali, prontinho. deixa a gente ir dando uma pincelada aqui ontem, né? Nós falamos sobre a igreja de Esmirna. Vamos orar. Então, hoje nós vamos só encerrar essa parte do vencedor, né? Com a promessa do vencedor, que ontem a gente não falou. Não deu tempo, né? Sim. Para a gente já passar para Pérgamo, né? Sim, sim. Gostaria de convidar você para nós estarmos orando. Amém? Nós começarmos aí, né? A partir de amanhã nós vamos ter aí os primeiros minutos, né? 10, 15 minutos, de acordo com as perguntas, para responder perguntas, tá bom? Assim como nós colocamos antes, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, te louvo e te agradeço. Tu és digno, Senhor, de toda a glória e todo o louvor. Eu quero te agradecer, Senhor, porque durante a história o Senhor preservou essa palavra tão viva, Senhor. Verdade. Pai, hoje nós termos esta palavra da graça em nossas mãos é um milagre. Olha, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que nós já ouvimos. Isso é um milagre, Senhor. Eu quero glorificar a Ti por isso, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos. Obrigado pela vida de todos. A sua casa abençoe, Senhor, de uma forma poderosa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, ontem nós vimos, né, a igreja de Esmirna, a igreja, né, que teve que enfrentar a morte, foi provada até com a morte. Nossa, né? Não é brincadeira não, hein? A sua fé foi posta à prova, né, ao ponto deles terem que morrer pelo evangelho, né? E houve uma dispersão. Se a gente olhar na história, a gente vai entender bem o período dessa igreja, né? Você vê que no início era aquela junção de pessoas, não é? E
cada um, o que era do outro compartilhava com o outro, aquele amor, né? E o se doar, né? O se preocupar com o outro, abrir mão do seu direito. E depois, o que foi acontecendo, né? Na história mesmo, esse amor, né? O primeiro amor, aquele amor que doa, o amor das obras, né? Obras não da lei, mas obras de amor, começou a esfriar, né? Então Jesus já disse para a igreja de Éfeso, né, que Sim. eles tinham abandonado o primeiro amor. E você vê que, né, o que aconteceu logo em seguida? Houve na história, né, aquela perseguição, muitos cristãos foram mortos, né, por firmar nessa palavra da verdade, e eles foram dispersos, né, depois disso. Mas muitos naquele período, né, foram mortos pelo amor do evangelho, né? E isso depois já de um tempo que Jesus já tinha, né, subido aos céus, lá pelo ano 70 depois de Cristo, né? Então começou, né, essa matança, né, dos cristãos. No ano E 70 houve aquela coisa horrível lá com Nero, né? Nossa, pai. que ele pendurou os cristãos, a cabeça, iluminou a cidade, né? Com a cabeça dos cristãos terrível, incendiados. Nossa. Então foi algo muito terrível, né? Mas para aquela igreja Jesus disse o seguinte, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? Verdade, verdade. Ontem nós não falamos dessa coroa, né? Então, eu gostaria só de falar um pouquinho dessa coroa, que é importante a gente entender que coroa é essa, né? Ah, não, vamos chegar no céu e receber, né, uma coroa, não. Quando fala coroa, fala de o que é melhor, né? Assim, o que de top, né? O que Deus teria de melhor para dar. O que Deus tem de melhor para dar? É a sua própria vida. Sim. Foi o que ele deu na cruz, né? A sua vida. Então, o que ele disse para aquela igreja, né? Mesmo que os homens matem vocês, né? Eu dou para vocês vida eterna, ou seja, a morte física só te separa do corpo, não é? Mas não te separa de mim, não te separa da minha vida. Então foi isso que, né, o refrigério que Cristo trouxe para aquela igreja, né? Que mesmo que eles estivessem perdendo a vida por amor ao evangelho, né, eles só estariam deixando esse corpo por um tempo, né? Mas estariam herdando a vida eterna, né? A vida de Deus. Quando fala essa vida aqui, a palavra no original é Zoe, né? Nós temos até uma cachorra, nós nem sabíamos que era o significado, né, de Zoe, era a vida de Deus. Chorando ali, pai, um pedacinho de papel. A palavra Zoe significa vida, né? Vida a do tipo de Deus é o que Deus tem preparado para nós. Ou seja, nós temos a vida dos animais, vida das plantas, vida dos seres humanos, ainda nessa carne, mas essa coroa da vida aqui é a vida de Deus, é a vida igual a de Deus, a vida eterna, não é? E a vida ao lado dele. Então, irmãos, é uma vida que vale a pena. Nossa, não é? Meu Deus. Tiago 1,12 diz assim, bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, não é? Demonstramos amor quando nós amamos uns aos outros, lembra disso? Você demonstra que você ama Deus quando você demonstra o seu amor pelo seu semelhante. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, qual é a lei perfeita? A lei do amor, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei. Não é a lei de Moisés, nós já, né, falamos muito sobre isso, mas a lei do amor é a lei da nova aliança, né, lá de João 3:23, se eu não me engano, né? Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer, né? Ou seja, nós devemos pôr em prática o amor fraternal. Tiago 2:1 diz assim, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com favoritismo. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os pobres, né? Os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desprezam o pobre. Se vocês de fato obedecem à lei real, ou seja, à lei do amor, né, encontrada nas Escrituras,
que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Amém. Eu falei esse versículo só porque esse versículo vai dar gancho para Isso, vamos passar. né, para a igreja de Pérgamo. Ela vai, né, tipo assim, já vai dar seguimento ao que aconteceu para a igreja de Pérgamo na história, né, na época de João. Né? E qual é a promessa, né, para a gente encerrar a igreja de Esmirna? Quem Tudo tem isso a gente ouvidos, já ouça o que o Espírito, né, diz a igreja. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Ou seja, a primeira morte é a separação temporária do corpo. A segunda morte é a separação eterna de Deus. Inclusive, a gente quer deixar até as nossas condolências, né, nossa tristeza, os nossos sentimentos pela família do irmão Joseni, que partiu essa noite, né, para o Senhor. Já está na glória. Um irmão de Nova Friburgo, né, irmão Joseni. Ele até chegou a acompanhar alguma das lives atrás ele estava. Estava aí, a gente até, não sei quem estava, as irmãs, né, que já estão acompanhando mais tempo, deve ter até ouvido eu falar, falou, irmão Joseni de Friburgo. Então, ele essa madrugada partiu para o Senhor. Então, e é assim. Estamos aí, Jesus chama. O arrebatamento pode acontecer individualmente. Isso, né? Aí, verdade. E foi separado temporariamente do corpo. Né? Mas a segunda morte, o Espírito diz, né, para a igreja, né, que eles não seriam separados, não sofreriam Glória o dano da segunda morte. Glória né? a Deus. E essa segunda morte é justamente a separação eterna de Deus. Né? Então, Amém. Vale a pena. Hoje nós nem passamos perto do que essa igreja passou, né? Nem de longe a gente tem experimentado essa coisa do morrer pelo Evangelho. Sabemos que no mundo tem cristãos que ainda morrem, né, pelo Evangelho. Sim. Mas aqui no Brasil, né, nós não ainda vivenciamos essa prova, né? Isso aí. A gente deixa aí o nosso abraço, né? Espero que Deus conforte o coração, né? Verdade. A Raquel, o Wanderson, né? Que é o marido. Deus possa abençoar vocês. O restante da família, que talvez a gente não lembre agora, mas que Deus venha abençoar aí. Minha tia, né? Também, a Isa, também né? fica aqui meu abraço aí, meus sentimentos também ao nosso irmão Josemar, né? Os irmãos aí da Digno, sabe, né? Conhece? Irmão Josemar, irmã Márcia, né? Irmão Josemar também perdeu os pais essa semana. Deus venha guardar, abençoar aí. Irmãos, é o tempo que todos nós vai chegar a nossa hora, né? Tem irmãos que nos conhecem já há muito tempo, já tem mais de 20 anos. Tem gente que está acompanhando a gente aí, que conhece a gente há 20 anos. Você pensa bem. Passaram 20 anos, 19, quase 20 anos já. Então, o tempo vai passando. A gente está aqui anunciando o Evangelho, glória a Deus, que Deus nos abençoou para a gente poder, né, passar essa palavra maravilhosa. E a gente está aí, meu irmão, né, lutando e esperando a volta do papai. E se ele quiser chamar individualmente, vamos embora. Inclusive, né, quando começou essa coisa do corona, né, essa pandemia, né, essa coisa toda, né, da insegurança, né, da incerteza de quem que vai ter consequências né, por adquirir corona e tal, eu disse nós estamos tão próximos do arrebatamento, né, tão próximo, e existe, né, tipo assim, existe o risco, não é? Vamos supor, da pessoa entrar, não na grande tribulação, mas no período da ira do diabo, que depois nós vamos falar sobre essa ira. Né? Tem muitos cristãos que encaixam, né, a ira de Deus, aos 7 anos da ira de Deus, logo após o arrebatamento. Nós não cremos assim. Nós cremos que antes da ira de Deus ainda vão ter 3 anos e meio. Né? Antes dos 7 anos. Mas por que vai ter esse período? Porque nós cremos e temos Bíblia, né? Palavra de Deus deixa claro esse período aí. Que por muitas vezes, muitas pessoas
juntam tudo em 7 anos, né? Mas não tem como, né, haver uma perseguição durante 3 anos e meio, depois um momento de paz de 3 anos e meio, depois um momento de tribulação com mais 3 anos e meio. Mas, então tem uma coisa aí que, né, não se encaixou, mas a gente vai trazer isso aí dentro da palavra para você, tá bom, querido? Pode guardar aí. Ah, e uma coisa boa, né? Hoje eu consegui, né, amor? Conseguimos o cabo, né? Para fazer uma transmissão colocando aí as imagens, né? Vai ser bênção, né? Porque tem as coisas para frente, são muito importantes. Sim. Então eu creio que já a partir de amanhã, se der tudo certo, nós vamos começar a colocar as imagens aí para vocês, né? Para vocês ir. E é o bacana que você acompanhando no celular, basta quando você vê uma imagem, a gente fica colocando ela vai aparecer total, você faz um print e guarda, né? Benção. Vamos lá. Então, para a gente encaixar, porque quando a gente fala de recompensa, irmãos, parece assim, mas eu já estou salvo, né? Já vou ser salvo. Só que agora, nesse período do arrebatamento, o só ser salvo não vai ser suficiente, né? Ou seja, ele além de ser salvo, além dele ser herdeiro, é muito importante que ele seja co-herdeiro com Cristo, porque Sim. o arrebatamento vai depender de nós sermos co-herdeiro com Cristo, né? E nós estamos justamente vendo o conselho que Jesus dá para as igrejas, para que nós sejamos, né? Salvação. Herdamos juntamente com Ele. Salvação para todos que aceitam Que creram, a Cristo, né? que creram no sacrifício de Cristo. Salvação para todos. Agora, herança é para os maduros na fé. Os que cresceram, deixaram de ser criança, né? Que cresceram no Evangelho. E nós já falamos sobre isso. Se você quiser saber um pouquinho mais, ontem mesmo foi um dia, né? Então veja o vídeo de ontem, se você não viu, né? Os maduros na fé. Eles irão passar pelo arrebatamento ou, né, receberão aí a recompensa, né, diante do Pai. Glória a Deus. Vamos lá. Bênção de Deus, né? Vamos seguir? Pérgamo. Hoje nós vamos entrar aí na igreja de Pérgamo, a terceira, né? Falamos de Efésios, Esmirna e agora Pérgamo. Essa igreja, ela passou um período aí, né? Do terceiro século, aproximadamente aí 314, né? Mais ou menos dentro disso, do ano 300, 314 ao 538, 550, uma coisa, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. É dentro disso aí, né? Do período do terceiro século ao quinto. É uma igreja cujo nome significa elevação. Apesar da cidade ser num lugar propício, um pouco mais alto, mas ela ficava num vale, né? O que era elevado mesmo eram os tronos, como Jesus falava, né? Trono de Satanás. Trono de Satanás, ou seja, alguns templos, imagens de deuses pagãos, tudo ficava cercando a cidade. É um negócio impressionante isso aí. E nós vamos ler, eu gostaria de ler com você o texto que nós temos, né, sobre a igreja de Pérgamo. Deixa eu me permita aqui abrir aqui a parte da Bíblia, da igreja de Pérgamo. Abre aí a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2. Vamos lá, vamos chegar aqui, Apocalipse, capítulo 2 e... Deixa eu partir bem para o finalzinho. Apocalipse 2... Apocalipse 2, 12 em diante. Eu só vou ler o texto com vocês, são alguns versículos, rapidinho, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Você vai aprender um pouco sobre isso. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também
o que segue a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Aí diz Jesus, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Ou seja, sem perceber. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Glória a Deus. Vou deixar aqui a minha esposa fazendo as considerações aí, meu amor. Então, nessa igreja, historicamente, o que aconteceu com ela, né? Nós vimos que, né, o caminhar da igreja, a história da igreja, né, ela se espalhou pelo mundo e, né, ela começou a esfriar, né? Ela começou a esfriar. Aqui, algumas coisas foram introduzidas na igreja que aparentemente eram boas, né? Aos olhos dos cristãos era uma coisa boa, né? Porque trazia uma paz, trazia uma estabilidade, mas que tinha algo da cilada do diabo, que é, não é, a doutrina de Balaão, que ele vai falar aí, né? Ou seja, o que é a doutrina de Balaão? É introduzir, tipo assim, ele não pode amaldiçoar, ele não podia amaldiçoar o povo de Israel. Então ele introduziu entre o povo de Israel algo que eles iam se envolver. O paganismo, né? E aquilo ali podia trazer maldição para eles, né? E é sobre isso que nós vamos ver o que aconteceu nessa época, né? Essa época, a igreja aceitou no meio dela pagãos não convertidos, né? Nós vamos ver que um deles foi Constantino, né? E que eles só se aderiram à igreja por conveniência. Conveniência, a palavra é essa. Por conveniência. A igreja oferecia para eles uma certa segurança, uma certa... uma escada, fosse um trampolim. Dá um resumozinho rápido. Não vou nem falar tudo que eu falei com você, porque senão vai tomar muito tempo. Mas vamos já bem lá para o finalzinho na vida de Constantino, quando ele fundou Constantinopla, depois de ter crescido como imperador. Se você quiser saber da história dele, depois você dá uma olhadinha lá na internet. E ele, depois de ter fundado Constantinopla e de ter o apoio, né, dos cristãos, e um pouquinho antes ele venceu, né, batalhas, e quando ele chegou em determinado lugar, onde o pai dele dominava, né, e ele chegou e tomou posse, o pai dele havia morrido, ele tinha alguns cristãos que estavam presos, e ele anteriormente tinha visto cristãos morrer pela fé. E ele achou aquilo, meu Deus, que povo corajoso, que povo com fé, achava interessante. Quando ele voltou, ficou sabendo que tinha muitos cristãos encarcerados. Ele falou assim, eu preciso desse povo junto comigo. E aí ele arrebatou esse povo para o seu exército, porque ele queria criar um povo sem medo, né? Que o povo estava disposto. E quando ele partiu para uma guerra, para uma conquista, ele levou esse povo, olha aí, ele levou esse povo, pega para mim um papelzinho, o cachorrinho passou a unha no meu braço, ele levou esse povo a uma, vamos dizer assim, dentro dessa conquista, ao atravessar, perto de um rio, antes de atravessar o rio, ele disse o seguinte, que tinha tido uma visão, né, de uma cruz que Deus tinha prometido uma vitória. E ele ficou assim, né, falou aquilo para os cristãos que estavam ali, do outro lado, obrigado, do outro lado, onde ele iria batalhar, também tinha cristãos, né, mas estavam escondidos até então. Até então estavam escondidos, né? Mas estavam esperando o apoio dele. E ele chegou lá, ele conseguiu vencer, batalhas e tal. Por aí já passou. Só para você entender que ele tinha o apoio dos cristãos, porque ele apoiava. E quando chegou do outro lado, ele fundou uma cidade, muitos anos depois, chamada Constantinopla. E ali começou, irmãos, um problema muito sério. Constantino era adorador do sol. E dentro lá do seu palácio, ele pregava a palavra de Deus, né? A suposta palavra de Deus. Ele pregava.
mandava as pessoas se Ou arrependerem. seja, ele era simpatizante do cristianismo por conveniência. Conveniência, então. E aí ele, do lado de fora, ele adorava o sol. E lá dentro ele pregava que as pessoas tinham que se arrepender, aquela coiseira toda. E aí o que aconteceu? Quando as pessoas chegavam a ele, que vinham de fora, porque Constantinopla não tinha muitos habitantes, ele foi chamando o pessoal para ir para lá, uma conveniência que as pessoas viam era o seguinte: ele oferecia cargos, altíssimos cargos, para gente que não tinha nada a ver, irmão, nada a ver com o cristianismo, para ser o quê? Bispo das igrejas, que ele agora estava construindo igrejas, e as pessoas iam para lá para ser bispo, ou seja, líderes, para poder pregar, né, a palavra, e ele estava ali, né, crescendo com isso, a população gostava, e as pessoas não tinham nada a ver com o cristianismo, estavam entrando nesse caminho. Uma das coisas que ele fez, que a gente tem até hoje, é o quê? Ele criou o feriado, né, de domingo, criou, né, esse feriado domingo, para que as pessoas pudessem estar na igreja. Né? Que coisa interessante, né? Até hoje isso existe, né? Esse feriadão aí de domingo, né? E as pessoas gostam desse feriado justamente para ir na igreja, né? Que coisa interessante. Como é que as coisas ficam, né? E ele fundou isso, irmãos. Que coisa interessante. Mas as pessoas viam dessa forma. Uma conveniência em ser cristão. Uma das últimas coisas antes de morrer que ele levou a mãe dele, não tinha nada a ver, não era nem cristã, nada, mas ela foi a líder para levar o evangelismo. O primeiro evangelismo promovido foi por Constantino. Levar a palavra no meio do povo. Ou seja, as pessoas tinham que aceitar. Tem sempre aqueles que não aceitavam esse tipo de coisa, que eram verdadeiros cristãos, mas eram largados às próprias sortes, né, nas cercanias da cidade, né, às custas dos bárbaros que matavam. Então nós podemos observar que Constantino foi alguém que foi o primeiro cidadão que introduziu prédio para as pessoas se reunirem, que até então não existia isso. Não existia nada disso, as pessoas se reuniam em casa, ou em pequenos grupos, nas praças, em alguns lugares, e ele levou todo mundo para dentro da igreja, né? Ou do prédio que ele havia construído. Pensa bem. E agora parou a perseguição, né? Parou a matança de cristãos, e ele obrigou a todos fazerem parte do cristianismo, ou seja, agora não era mais opcional ser cristão. Sim. Ele podia ter qualquer religião, mas ele ia ter que também ser cristão. Ele não precisava se converter, ele tinha que entrar para o cristianismo, mesmo que ele não acreditasse nada do cristianismo, mas ele tinha que se declarar cristão, não é? E ele fez outra coisa muito que trouxe, né, algo muito ruim para a igreja. Ele pegou os costumes dos pagãos, né, da época, serviam vários deuses, aqueles deuses, né, que estavam naquelas colinas, e ele introduziu aquele paganismo dentro da igreja. Ele introduziu todas aquelas festas, né? Por quê? Porque o povo que se convertia ao cristianismo, não que se convertia, entre aspas, né? Que entravam para o cristianismo, porque agora era lei, né? Ele era obrigado a fazer isso, eles traziam consigo os seus costumes pagãos, ou seja, as suas festas, os seus rituais, e automaticamente Constantino começou a dissimular essas festas, né? E ele começou a dar nomes bíblicos, nomes cristãos, para aquelas figuras, para aqueles rituais. Ele começou a trazer, né, instituir para quê? Para que o povo ficasse, né, acomodado, tipo assim, né? Você não tem que abandonar os seus rituais, né? Você pode continuar, né, fazendo o que você quer. É a mesma coisa que hoje surgisse uma lei e eu dissesse para o umbandista: você vai ter que ser cristão. Você é obrigado, é lei. Né? Mas por ser lei, você pode trazer todos os seus rituais, né, para dentro do cristianismo, só que nós vamos dar outros nomes. Né? Foi isso que aconteceu nesse período de Constantino. Né? Isso trouxe um prejuízo muito grande para a igreja, né? Porque dissimuladamente, né, e isso persiste muito até hoje, irmão, nós vamos até citar algumas coisas, dissimuladamente, né, como cilada de Satanás, ele estava levando o povo para a idolatria.
não é? Então, pela fé, não é? Se eles crescem pela fé, tipo assim, os olhos deles iam se abrir, né? O Espírito Santo ia poder convencê-lo, porque o homem não convence ninguém de nada, não é? Mas não, eles não foram trazidos pela fé, eles foram trazidos por imposição, não é? Então não tinham agido do Espírito Santo, não tinham agido do Espírito Santo para levar eles a mudança de comportamento, não é? Que muitas das vezes traz benefícios para a gente, não é nem com relação a Deus, para a gente mesmo ser beneficiado. Mas nós vamos falar depois um pouquinho sobre isso. As qualificações de Jesus, né, como que ele se apresenta para essa igreja? Né? Apocalipse 2,12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas são as palavras daquele que tem espada afiada de 2 gumes. Essa espada você viu lá na armadura de Deus, lembra? Que saiu, né, uma das peças da armadura de Deus, né, é a espada do Espírito, né, que a gente viu que essa espada do Espírito sai da boca de Jesus, né? Então ele diz o seguinte: essas são as palavras daquele que tem espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus também diz que essa espada de 2 gumes, em Hebreus 4,12, é aquela que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar pensamentos e propósitos. Não é? Ou seja, Deus, através, não é, da sua palavra, através da sua onisciência, ele tinha total conhecimento do que estava no coração daqueles supostos convertidos, né? Ele tinha no coração, ele sabia exatamente o que ia, qual o propósito, por que eles entraram para aquela igreja, né? Ou por que eles entraram, por que eles aderiram agora ao cristianismo. Então, Deus sabia exatamente o que estava lá no coração, né? O que estava lá, o propósito, por que eles tinham chegado àquela posição. Então, por isso que ele se apresenta para essa igreja como né, tendo essa espada afiada de 2 gumes, né? Às vezes a gente ouve muitos pregadores dizer, né, ou já ouvi muito, que a espada de 2 gumes é aquela que, né, prega para lá e prega para cá, né? É a palavra, a Bíblia. Não, mas aqui é a palavra de Deus, né? O Evangelho da graça, que vai lá na divisão da alma e do espírito e sabe se o espírito nasceu de verdade, não é? Ou não. Porque a única coisa que faz o espírito nascer novamente é através da fé no que Cristo fez, né? No que Cristo fez por você, no que Cristo fez no seu lugar. Isso é a fé que faz com que o seu espírito nasça, né? E não estava acontecendo com muitos cristãos, né, que eram obrigados agora a entrar para o cristianismo, né? Ele fez elogios para essa igreja, né? Ele não fez só crítica, ele fez elogios. E um dos elogios está aqui em Apocalipse 2,13, que diz assim: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Como, né, minha esposa já disse, aquelas colinas, né, cheias de altares pagãos de vários deuses, né? Mas contudo você permanece fiel, né, ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Então, irmãos, nós vamos ter salvo dentro de todas as ramificações do cristianismo. Então, mesmo em todas as denominações, né, que pregam o cristianismo, em todas as instituições que pregam o cristianismo, sempre vai ter, né, os fiéis ao Evangelho de Cristo. Por mais que aquele sistema esteja corrompido, por mais que aquele sistema esteja, né, fora dos padrões, é a palavra de Deus como guia, né, como guia de fé, guia de conduta, guia de salvação. Deus, né? Então a pessoa tem condição, mesmo dentro de um sistema corrupto. Aqui a Bíblia diz que ele habitava, né, onde estava o trono de Satanás, mas eles permaneceram fiel. Glória a Deus. Né? Então tinha, principalmente o líder, né? Ele falou para o pastor daquela igreja, né? Eu sei que você permanece ao quê? Ao meu nome, né? Sim. Ou seja, saber que a salvação é pela fé, né? A fé no que Cristo fez, fé no sacrifício da cruz, né? Fé de que ele
ele pagou a sentença no seu lugar, porque o que, como eu disse, no espírito, esse nascimento é essa fé, né? Então, isso aqui Jesus estava elogiando, porque tinha ainda ali naquela cidade, né, pessoas que estavam realmente, tinham se convertido ao evangelho através da fé. Antipas, né, como você mesmo estudou, foi morto, né, dentro de Cozido, né? assado, né? Cozido. O cara foi assado dentro de um boi de bronze. Brincadeira não, rapaz. Coisa terrível, né? E por isso que Jesus fez questão de citar o nome dele. Fiel testemunho, né? Fiel testemunho, né? Um homem não negou. E lá a cidade de Pérgamo, irmãos, era uma cidade próspera também, né? Lá que surgiu o pergaminho, que antes eram papiros, coisas que se dissolviam com muita facilidade, um material, né, muito frágil. E ali surgiu os pergaminhos, né, as coisas que de mais durabilidade, que foram encontrados até há um tempo atrás, né, alguns pergaminhos. Então, aquele lugar é um lugar muito próximo. Jesus fala justamente sobre essa questão do trono de Satanás, porque lá era o seguinte, um rei, cento e tantos anos antes de Cristo, ele colocou nessa cidade uma estátua dele e um templo. E o que acontece? Os reis que o sucederam vieram fazendo a mesma coisa. Cada um queria colocar um templo maior, mais suntuoso, mais bonito. Isso não lembra nada hoje, né? Templo maior, cada um que chega quer fazer um maior, mais bonito, né? E todo mundo ficava admirado com aquilo. Aí daqui a pouco chegava outro, fazia um maior ainda, mais bonito, e botava a sua estátua lá, né? Aquela placa de homenagem, né? Que fulano que fez. E por aí foi. Por isso que Jesus disse, é o trono de Satanás, ou seja, e com isso, né, existiam estátuas de pseudos deuses da época, né? Gregos e romanos, eram um deus só com nomes para cada lugar diferente. E ali eles admiravam aquilo, porque um era deus da fertilidade, o outro era o deus da oratória, da palavra, né? Então, eles pensavam o seguinte, as pessoas que têm uma boa eloquência, né, eram admirados, tanto é que Paulo chega, né, numa determinada cidade na Grécia e ele fala justamente sobre isso. Né? Eu vou falar com vocês aí sobre esse Deus desconhecido, né? Que todo mundo estava doido para saber sobre tudo e tinha até um altar ao Deus desconhecido, pensa bem. E ele estava lá falando sobre essa situação. E ali as pessoas, quem tinha uma boa oratória era famoso, era conhecido, surgiu tudo nisso, né? Hoje as pessoas que têm uma boa eloquência, né? Elas granjeiam posições, né, com a sua oratória, para que sejam admirados. A gente tem que tomar, as pessoas precisam tomar cuidado com isso, né? Isso já existia lá no passado. E Jesus chamou a atenção sério sobre essa situação. Outra coisa que Constantino introduziu na igreja da época foi as indulgências. Né? O que eram as indulgências? Era pagar por um favor divino. Sim. Ou seja, né, se pagava para ter algo da parte de Deus. Foi uma forma que ele encontrou. Por quê? Porque ele começou a ser tão famoso. Eu estava vendo sobre isso, estudando sobre isso, que ele ficou tão famoso que o que ele fazia? Ele já não matava muitos guerreiros que ficavam como escravos. Ele trazia eles para o lado dele, ajudando financeiramente, distribuindo terrenos para quem não queria vir, né, para Constantinopla. Ele distribuía terrenos para as pessoas. E o que acontecia com isso? Havia mais soldados, mais despesas, né? Muito mais pessoas para trabalhar nesse ministério, pseudo-ministério, que eram muitos soldados, automaticamente mais pessoas para tomar conta, mais pessoas para isso, mais pessoas para aquilo. Então toda a riqueza estava sendo gasta com tudo isso. E o que ele fez? Ele criou justamente isso. Porque ele obrigava o camarada a ser cristão. E o que ele fazia? Automaticamente, obrigando ele a ser cristão, ele obrigava ele a ofertar, né? Para que conquistasse o perdão de Deus. O cara era assassino, matava um monte de gente.
Daqui a pouco ele tinha uma vida mais ou menos. E aí o que acontecia? Quando ele morria, a família tinha que pagar para que ele pudesse ter. Então ele dava com a mão e tirava com a outra. Ele não era bobo, não. Eu assim, né, peço ao Espírito Santo para abrir o seu entendimento, né, o seu coração. Você vê que isso está existindo nos nossos dias, tá, irmão? Isso aqui existiu na história e existe nos nossos dias. Existiu no tempo de João, existiu ao longo da história, está existindo nos nossos dias. Essas 7 igrejas, elas estão no nosso meio hoje. 3 tempos diferentes, né? 3 tempos diferentes. Então, o que estava acontecendo? Automaticamente, o dinheiro todo arrecadado por os cristãos estava indo para se manter um império. Acabou a coisa do se ajudar, não é? do meu próximo, do meu semelhante, da viúva, dos órfãos. Acabou. Agora era tudo em função do prédio, da estrutura, do tijolo, né? E a coisa ficou tão séria que dali para frente, da agora para frente, você vai ver o que aconteceu com a igreja, né? E outra coisa, né? Se você olhar, se você ver na televisão, você vai ver cada barbaridade, né? Não tem muito tempo eu vi o álcool em gel ungido, R$500, né? Então você já faz ideia do que eu estou falando. Álcool em gel ungido, R$500. Fora o que nós falamos com você ontem, né? Não sei se foi ontem ou antes de ontem, sobre, não é? Doa tudo, que você vai morrer mesmo, né? Você vai morrer, então você dá logo tudo pro profeta. O bolo, dá o bolinho pro profeta, porque ele é Elias, vivia no deserto. Esse povo não vive no deserto para fazer isso, né? Mas ele vivia no deserto, ele pediu pro bolo para ele que Deus não ia deixar faltar a farinha da panela. Né? E aí, como a pessoa já vai morrer mesmo que R$600 não dá para nada, né? Então dá para o profeta. Então nós já vamos entrar até na doutrina dos nicolaítas. Jesus. Irmão. Doutrina dos nicolaítas. Se instituía alguns que supostamente sabiam mais do que os outros, né? Tinham melhor oratória, como você disse, né? Foram pessoas formadas, criadas. Só tinham letra, não tinham, né? Tinham conceitos, na verdade. Não tinham espiritualidade. E foram colocados, né, para agora ensinar a igreja, né? E toda a igreja, todo o cristianismo tinha que sustentar uma minoria, não é? Era tudo levado para sustentar agora aquela minoria, para que aquela minoria tivesse status, tivesse, né, pompa, tivesse em função da igreja. A igreja agora estava não mais sendo servida, ela estava servindo, não é? Se a gente voltar para o que Jesus disse, o que Deus disse para Abraão, Abraão tem o tipo de fé que nós, né? E o que Deus disse para... Nós temos o tipo de fé dele, né? Nós temos o tipo de... Isso. O que Deus disse para Abraão? Sê tu uma bênção. Hoje nós vivemos um cristianismo que me abençoe. Eu quero uma bênção. Eu quero uma bênção. Né? Eu quero ser abençoado. Isso aí. Não é que é errado. Aí tem até certos... Hoje tem certas formas. Tem uns que são bizarros, né? Que nem essa do gel, álcool em gel. Né? R$500 é uma delas, né? Mas tem outras coisas mais dissimuladas, né? Uma troca, tipo assim, se você não fizer isso, você não recebe bênção da parte de Deus, né? Então, existe trocas hoje. E Deus não aceita trocas. Não existe trocas na nova aliança, né? Existe o amor. Amor fraternal. Tudo feito por amor. Tudo. Tudo que você fizer, você tem que entender o seguinte, eu faço isso por amor. Se você fizer dessa forma, e Deus vai te abençoar demais, vai abençoar a vida daqueles que estão trabalhando, né, com a vida financeira, né, principalmente nas igrejas, nos prédios, né? A igreja que prega o amor, que ajuda, que cuida, né? A igreja que realmente cuida das pessoas, né, tem zelo pelas vidas, cuidam dos filhos de Deus, se preocupam com os filhos de Deus. Essas são igrejas que vivem do amor, vivem, né, da liberalidade dos irmãos, não da imposição,
mas da liberalidade. Né? Paulo chega a dizer isso em Coríntios, né? Deus abençoa aquele que dá com alegria. Né? 2 Coríntios 9,6, se me falha a memória. Deus abençoa aquele que dá com alegria. Então, ali fala de liberalidade. Enquanto houver essa liberalidade e ela for transparente, benéfica para com a igreja, com os que se aglomeram ali para estar ouvindo uma palavra, sendo abençoados, é muito maravilhoso que tudo isso aconteça, né? Por quê? Porque as pessoas estão lá dentro, né? Até disse para minha esposa. Infelizmente isso aconteceu 300 depois de Cristo. Nós já estamos no ano 2000. Pensa bem, 20. Quantos anos se passaram com essa mentalidade? Mudar isso hoje, praticamente impossível. Né? Deus pode, mas é praticamente impossível. E eu já vejo que tudo isso que está acontecendo, essa situação das pessoas ficarem em casa, é justamente para entenderem isso. Deus está dando essa visão para as pessoas, que o prédio é bom sim para a comunhão dos irmãos, que é bênção para os irmãos, mas o prédio não é a igreja, o prédio não é a necessidade das pessoas. A necessidade das pessoas não é aquilo lá é onde se ajuntam as pessoas são abençoadas por uma palavra, né? É ali onde as pessoas hoje muitas aceitam a Cristo e seguem na sua caminhada, acompanhado pelos pastores, pelos líderes e por aí demais. Mas aquilo lá hoje não é o maior importante. Se fosse, estava todo mundo desviado. Né? Então hoje nós precisamos entender, e Deus tem colocado isso, que a maior importância é você, é sua família. Né? Você é hoje o líder. Você que conhece o Evangelho, hoje você é o pastor da sua casa, você é a pastora da sua casa. Você é abençoador da tua casa. Você é abençoadora da tua casa. É importantíssimo você ter isso em mente. E as igrejas, né, os prédios que dependem, claro, da manutenção, né, e que recebem isso de forma liberal, abençoadora, isso vai ser bênção. Né? Isso você pode fazer sem medo de ser feliz. Ah, pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Glória a Deus! Você faz isso com liberalidade? Glória a Deus! Faça, irmãos, e Deus vai abençoar. Tá? Mas não faça para ter um prédio mais lindo, mais bonito, mais cheiroso, mais isso, não. Faça porque lá tem vidas que precisam ser abençoadas. Vidas que precisam ser salvas. Pense nisso. Né? E Deus vai estar assim sempre abençoando a sua oferta. Né? E abençoando a sua vida. As pessoas, muitos têm ideias como Constantino e como o povo de Pérgamo que via os imperadores da época, que surgiam, o que eles faziam? Vamos construir um templo maior, mais suntuoso, mais bonito, mais isso, mais aquilo. Daqui a pouco, outro maior ainda, mais bonito, mais isso, mais aquilo. Daqui a pouco, outro. Então é uma coisa sem fim. E Jesus chamou isso de trono de Satanás. Por quê? Porque as pessoas não estavam nem aí para aquelas pessoas que viviam ali. Né? Pelo contrário, eles estavam querendo demonstrar o seu poder. Né? Hoje nós vemos, né, muitas igrejas que, né, realmente arrecadam para né? Nossa, né? É bênção. Não, é bênção. Você está depositando né, aquilo que Deus está devolvendo, aquilo que Deus te deu. Nossa, não é? Isso é em prol da vida das pessoas, né? São pessoas que estão sendo abençoadas. Com certeza. Né? Estão tendo suas necessidades supridas, ou seja, aquele que não tem, né? Porque tem no meio da igreja aquele que fica desempregado hoje. Sim, então nós vamos passar por isso, né? E assim num nível muito grande. Muito grande. Então aqueles que vão precisar de alimento, né? Eles vão precisar de ajuda. Às vezes não é só alimento, é uma conta de luz, é uma conta d'água, é um aluguel. E lá então, existem pessoas que estão trabalhando para que tudo se aglomere ali para distribuir, para ajudar. Sim. Glória a Deus por essas que têm feito alguma coisa. Glória a Deus. Né? Deus tem dado vitória aí em algumas, tá, irmão? Vou ser sincero aí, porque é algumas. Tá? Me perdoe aí a sinceridade, porque são algumas. Outras estão preocupadas com que os líderes e esses e aqueles, né, como estão, como isso, como aquilo.
eu falei com a minha esposa, uma das características que Constantino vivia era o seguinte, ele apresentava para aqueles que chegavam, né, uma condição, dizia para eles o seguinte, vocês vêm para cá, vem, nós vamos formar uma grande população em Constantinopla, né? Em Roma existia 1 milhão de habitantes, Constantinopla, quando ele fundou, tinha pouco mais de 50 mil, então ele queria levar o maior número de pessoas para lá, e o que ele dava para eles? Mostrava toda aquela situação toda, ele se vestia de ouro, de pérolas, para chamar a atenção onde ele estava, ele queria formar algo independente. Então ele mostrava que tinha lá um bando de submissos, de gente, na palavra certa, irmãos, tá? Você sabe, um bando de puxa-saco, né? Que ficava ali perto dele. E ele mostrava o seguinte, que aqueles que estavam ali para honrá-lo, né? Que era essa forma que ele dizia, também eram honrados os servos. Ou seja, além de dar uma posição para o camarada, né? Agora você vai ser um líder. Aqueles que estavam ali atrás daquele líder, não só atrás de Constantino, também era um povo que ele estava ali para, né, para puxar saco do outro mesmo. Era uma cadeia de submissão. Ele chamava isso de hierarquia, né? Ele chamou isso na história. Depois você pode ler, estude só um pouquinho. Você vai ver assim, nossa, como que isso existe hoje, gente? Meu Deus do céu, né? Então a gente precisa... Eu até dei risada quando eu vi isso. Falei, meu Deus, como que isso existe em empresa, em tudo quanto é lugar. Olha só, e Paulo, em 2 Coríntios, ele vai falar muito dessa situação na igreja lá primitiva. Né? Não é essa história, não é essa posição na história, mas isso. Paulo dizendo lá na igreja primitiva, né? Ele viveu lá, né? 2 Coríntios 9, o 6 diz assim... Afirmo que aquele que semeia pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, imposição, porque Deus ama quem dá com alegria, né? Então, ou seja, quando nós vemos o nosso, né, quando nós devolvemos, né, o nosso dízimo, nossas ofertas, e nós vemos os nossos irmãos sendo abençoados, nossa, né? Que alegria! Então, isso alegra o nosso coração. Né? Sabemos que eles estão sendo supridos na sua necessidade, porque essa é a intenção primária lá da lei de Moisés, né? Para que haja mantimento na minha casa. Malaquias. Né? Uma distribuição, né, desses recursos que a igreja agora leva, né, para o templo, né, para o prédio. E a questão do pouco e do muito ali, irmãos, você precisa entender o seguinte... Quem semeia pouco, pouco se fará. Quem semeia muito, muito se fará. Não é uma questão de muito em quantidade. É aquilo seguinte, você vê a necessidade e você ajuda. Glória a Deus. Você vê a necessidade, você ajuda. Agora, aquele que retém a ajuda, aquele que às vezes não abre mão para ajudar um próximo, como é um dos mandamentos da graça, da lei da graça, quando a pessoa não abre mão para isso, o que acontece? Né? Ela está ajudando pouco. Nem por isso a Bíblia diz que se ela ajuda, ela recebe. E olha só, Paulo continua dizendo no 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, glória a Deus, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Então você vê que o objetivo é, né, abençoar os irmãos. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Não é? No 12 diz, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita, graças a Deus. Né? Então, você pode ficar em paz se o seu dinheiro está sendo usado, né, no suprimento dos irmãos e atender a necessidade dos irmãos. Glória a Deus, irmãos. Crie uma expectativa, né, assim, de muita alegria no seu coração, né, sabendo que no seu esforço não está sendo em vão. Né? Aí ele continua dizendo, porque começaram a acusar Paulo, né, de querer usurpar dos irmãos, né, e ele começa a se defender. Né? E ele fala que existia pessoas no meio da igreja que estavam se intitulando
os únicos merecedores, né, de serem sustentados pela igreja, ou seja, mantido pela igreja, né? Agora toda a renda tinha que ser para eles, em volta das circunstâncias deles, né? Porque eles estavam pregando o evangelho, eles eram merecedores, né? E Paulo diz para a igreja, no capítulo 20, ele diz o seguinte, no 11:20, diz assim: tolerai quem vos escravize, quem vos devora, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteia. Ou seja, vocês estão tolerando essas pessoas no meio de vocês. Aí ele diz no 19, porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Ou seja, quem eram os insensatos? Justamente aquela doutrina dos nicolaítas, né? Que uma minoria seria beneficiada pela maioria. Então agora não é mais a preocupação com o semelhante. Né? Começavam a surgir líderes no meio da igreja que queriam, né, todo o sustento para ele, ou seja, né, eu estou aqui pregando a palavra, eu estou aqui, né, me esforçando, me empenhando, eu mereço. Né? Então é uma forma de merecimento. Né? Mas uma aí coisa Paulo fácil fala, de você né? analisar é o seguinte, irmãos, né? Se você está, né, junto a irmãos, pastor, como que eu sei se está tudo, né? A gente também não tem que ficar vigiando, irmão. Cada um vai dar conta daquilo que tem feito. Isso aí é uma coisa certa, né? Não adianta depois chegar diante de Deus com cara de bonzinho, não. Mas Jesus conhece tudo. Mas uma das coisas que você pode observar é o seguinte: se você conhece alguém que está passando necessidade, né, dentro do grupo de pessoas onde você tem se reunido, chama o seu líder, chama o líder daquele trabalho, né? Como muitas vezes eu já fiz. Verdade. Né? Eu conversei muitas vezes, né, aqui na igreja onde a gente tem ido, agora menos, né, porque agora não está tendo condição da gente ir. Eu chamava ali os líderes ali, né, apresentava algumas situações. Eles foram lá, né, o pastor Emílio, né, e a sua esposa foram na casa de um irmãozinho, um senhor de idade, foram lá, viram a situação dele, né, ajudaram naquilo que podia a princípio. E assim, fazendo isso, irmão, funciona. Você sabe, puxa, o dinheiro tem sido abençoador. Porque às vezes você fica, mas quero ajudar, mas como é que eu faço, né? Como é que eu faço? Então você tendo um local para você poder fazer isso, né? E poder ver as pessoas que estão sendo, né, abençoadoras de outras vidas, glória a Deus, irmão, enquanto isso se faz, né? Que a igreja... Agora, se você apresenta uma causa e a pessoa não dá a mínima naquilo que está acontecendo, aí é hora de você rever os seus conceitos. Vamos supor, você Infelizmente, essa é a verdade, irmão. Você que é dizimista, né, fiel, né, devolve o seu dízimo, suas ofertas, você tem direito, vamos supor, você, né, tem, que nem ele está falando, tem um irmão, você está vendo um irmão passar necessidade, né, você pode pedir recurso, você pode pedir ajuda, falar, a igreja, né, os nossos dízimos, nossas ofertas estão sendo depositadas aqui, nós precisamos socorrer essa pessoa, né, agora mais do que nunca isso vai acontecer. Verdade, né? verdade. A igreja vai precisar se unir nesse sentido de socorro, né, de amparo, né, vamos se ajudar, vamos, né, e tipo assim, a gente vê o tempo todo, né, conta bancária tal, né, então não tem por que não haver recolhimento, né, tem o R Code lá né, das ofertas, isso, dou tanto, deve ser justamente para manter essas situações, sim, então, né, porque, ou também uma locação, né, prédios que são locados. Com certeza, a porque igreja não está tendo muitos gastos hoje, a não ser, né, com algumas coisas essenciais. E podem sim ajudar, né, ser abençoadores de vidas. Mas essa é uma perspectiva que a graça hoje anuncia, tá, irmãos? Pastor, o senhor é contra, o senhor é a favor? O que o senhor acha do dízimo da oferta? Sou a favor. Abraão fez ele deu o seu dízimo, né? Então, nós somos filhos de Abraão pela fé. Ele não foi imposto a fazer isso, ele fez por ver que era uma coisa que daria fruto, né? E hoje a gente vê que realmente dá fruto, você poder ser um ofertante, você ser dizimista, mas dentro dessas condições. Não para alimentar a minoria, não. Tá?
Quando você está alimentando minoria, sinto muito dizer para você, mas isso aí você, né? Você vai receber até o galardão por isso, mas outras pessoas vão estar passando um aperto e apuro do mesmo jeito, né? O que Jesus fala? Ele não diz que você vai ser amaldiçoado por ser fiel, não. Só que ele diz o seguinte: as pessoas estão aí precisando, né? Aí você convida alguém que faz parte para ver a situação de uma outra pessoa que está ali dentro da casa do pai, precisando de ajuda, precisando de comida, e a pessoa olha para você e fala: mas a gente não pode fazer nada porque, né, não tem nada na assistência social. Bom, você não tem na assistência social, não é porque está faltando, porque se estão dizimando, se estão ofertando, para onde está indo o dinheiro? Não é verdade? Fica aí a pergunta, né? Então, reveja tudo isso direitinho. Deus está dando tudo isso aí para muita coisa acontecer. E eu sei que, né, muitas pessoas vão olhar e falar: pastor, o senhor está falando isso, falando aquilo, e é assim, é assado, é isso, é aquilo. Irmão, hoje nós entendemos, há um ano, nós entendemos o que é o favor, a graça, a misericórdia de Deus. E que Deus venha ter misericórdia dos líderes que hoje, eu até falei com a minha esposa, uma coisa que eu olho às vezes para os líderes que estão aí em prédios, eu vejo a luta deles, o sofrimento deles. Por quê? Porque hoje, se eles falarem para as pessoas: irmãos, nós estamos vivendo agora um período da graça, entendemos o evangelho, você vai fazer aquilo que Deus colocar no teu coração, com todo amor e carinho, você não vai ser obrigado mais a dizimar nem ofertar. Você sabe o que vai acontecer? Vai ter muita gente que vai parar de dizimar e de ofertar. Simplesmente porque vai achar assim: agora eu não preciso mais, né? E vai largar o líder lá na mão, né, com os compromissos, tudo. Então isso também é ruim, né? Mas ele precisa entender, e nós precisamos entender, que estamos ali contribuindo, que temos que fazer isso por alegria, por fé, por ver as coisas funcionarem de verdade. Até mesmo que o dízimo agora na graça, ele não pode ser por merecimento, tipo assim, porque na Malaquias era por merecimento. Merecimento. Fazer, né, prova de mim. Fazer prova de mim, ou seja, né, era imposição, lei, né? Tem que ser, que se não for, a maldição alcança, né? O devorador devora. Então você não pode fazer por medo. Sim. Não é? Então o dízimo na nova aliança é por amor, né? É por doar, né? Deus te abençoou, você não dá porque você quer ser abençoado. Eu gosto muito dessa frase do pastor Celso, não é? Eu não dizimo porque eu quero eu quero uma bênção. É porque eu já fui abençoado. Já fui abençoado. E eu vou abençoar outros irmãos com meu dízimo, com as minhas ofertas, né? Vou abençoar a vida de outros, porque outros vão ser beneficiados. Muita gente. Com o meu dízimo e as minhas ofertas, né? Muita gente. Então, vamos dar sequência. Vamos seguir aqui, já por 1h08, não vamos demorar muito mais não. Vamos só colocar aqui, né, algo que... vamos ver aqui. Já falamos da lei do merecimento, né? O que Jesus disse, né? Você colocou alguns versículos, vou até deixar você colocar aí, porque eu acho que tudo isso aqui que nós já colocamos aqui hoje já falamos. A reprimenda foi justamente, né, que eles se apegaram aos ensinos de Balaão, que era infiltrar coisas, né, situações pagãs na vida da igreja. E a doutrina dos nicolaítas é essa: a minoria sustentando uma minoria, a maioria sustentando uma minoria, né? Era a doutrina de Balaão. A doutrina dos nicolaítas, a de Balaão também, era o favoritismo do Estado, favoritismo político, irmãos, era uma aliança política. Eu tenho muito medo com a situação que nós estamos vivendo no país hoje. Tem que... Antes de você falar, primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, irmão: Salvador, Cristo, tá? Não existe um Salvador da pátria, nem da nação, nem do país, nem do lugar nenhum. Salvador é só Jesus. Não deposita a tua confiança em homem, tá? Porque o homem vai errar, vai decepcionar, vai continuar errando,
né? Nós temos que ter consciência de que vai mudar tudo, vai ser o reino em Cristo. Sim. Ele sim, esse reino, meu filho, esse reino vai ser bênção. Esse reino vai ser bênção. Pode ter certeza disso. Né? Isso aí eu posso te garantir. Então, precisamos de políticos evangélicos lá na... Então, irmão, a gente até tenta acreditar nisso, né? Mas eu ouvi de um conhecido, não vou falar o nome não, eu ouvi de um conhecido o seguinte: o camarada, ele entra para determinadas situações depois que o elegido não, mas toda a sua administração, como chamam assessores, já entra com a carta de demissão assinada. Você sabe o que é isso? Irmão, eu estou falando do que me falaram. Estou vendendo peixe pelo que comprei. Também já ouvi falar isso. O cara entra para trabalhar com a carta de demissão na mão. Ou seja, aonde tem boa fé nisso, irmão? Aonde que tem boa fé? Ou seja, aquele líder ali vai querer fazer alguma coisa errada e vai pressionar os outros que estão ali, menores. Ou você aceita, ou você já tem sua carta de... Você já pediu demissão. Pensa bem. É muito complicado um negócio desse, irmão. É muito complicado. Então, política é um negócio... mas José foi um governador. Daniel. Que época que foi isso? Quanto tempo? A gente tem que ter muito cuidado das pessoas não se tornarem simpatizantes do cristianismo, sem conversão, por conveniência, porque isso que aconteceu com Constantino, né? Por conveniência, ele se aderiu aos cristãos, né? Então... Não tem nada contra não, tá, irmão? Deixo claro aqui. Não tem nada... Pastor, tem que ter evangélico lá nos lugares, tudo? Amém! Que todo mundo fosse evangélico. Todo mundo cresce num Deus verdadeiro. Que a Bíblia fala, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. A gente só não pode colocar nossa confiança em homem, né? Isso aí. Não pode errar o foco glória agora. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Só isso, mais nada. Né? Porque até mesmo eu acho assim que o sistema do anticristo, a nova ordem mundial, já está o cenário já está tão pronto que mesmo que entre um líder cristão, não é? Ele vai passar uma ele não luta vai conseguir muito grande. fazer o que ele quer, não, ele não vai ter espaço. Nossa, ele vai lutar então, muito. É como remar com uma onda imensa vindo no peito, meu irmão. Brincadeira. Até mesmo porque nós estamos vivendo o tempo do fim e tudo vai se cumprir, não é? Então, é complicado a gente colocar a nossa esperança, né, em governantes, porque o único governo que vai dar jeito, isso aí não tem para onde escapar, é o de Cristo. O único governo que vai dar jeito é o de Cristo. Né? E ele só vai vir depois da ira de Deus. Né? Então, até lá, nós temos que ir sobrevivendo. Né? Isso aí, Jesus falou sobre essa igreja, a igreja de Pérgamo, né, que tinha essa situação toda política, né, onde Satanás dominava de uma forma tremenda ali, justamente por causa disso. Né? Dali surgiu muita coisa, irmãos, né? Surgiu o horóscopo, né? Esse negócio de saber data, né? Essas coisas tudo. Eu nem sei como é que funciona isso não, mas surgiu muita coisa nessa época lá, tá? Porque eram deusas que faziam esse tipo de coisa, pseudos-deuses, que faziam essas coisas lá para que as pessoas acreditassem, para que tudo fosse uma grande vitória, né? Para que todo mundo convivesse da melhor forma possível. Mas eles estavam querendo era domínio, honras, honrarias. Né? E os verdadeiros cristãos passavam uma situação tão complicada naquela época, tanta luta, né? E dali para cá a situação só veio a degradar. Né? Nós tivemos uma mudança, né? com Lutero. Pensa bem, quantos anos
passou, meu Deus. Tem misericórdia. Quanto tempo que a igreja ficou aí. Na oração do início, eu orei a Deus agradecendo ao Pai, irmãos. Pelo simples fato do Evangelho estar nas nossas mãos. Hoje você tem uma Bíblia na tua mão. Se você olhar a história do que aconteceu, você fala, gente, isso existe por um milagre. Porque, olha, não é brincadeira não, hein? Assim, muitas coisas foram introduzidas no cristianismo. Uma delas é a Yuli. Não é esse aqui, amor. Sobre isso aqui. Mas... A gente não vai ter tempo para falar muito dele, né? Mas uma das festas pagãs que foi inserida no cristianismo é o Natal. Não é? Só para a gente entender essa questão do 25 de dezembro. Né? Quem que nasceu 25 de dezembro? Não foi Jesus. Né? O Constantino era um adorador do Deus Sol. Então era Tamuz. Né? Quem que nasceu dia 25 de dezembro foi Tamuz. Tamuz, né, tem toda uma história por trás de Tamuz, não tem tempo. Amanhã a gente fala um pouquinho porque sobre... Né? Você vai ver país comunista que persegue cristão comemorando Natal. Natal é o quê? O que se comemora no Natal, meu amor? Nascimento de Cristo? De Cristo, né? Mas deveria ser, deveria né? ser. Como que um país comunista comemora Natal? É um negócio muito fora, né, de lógica. Ai, Deus. Amanhã nós vamos te contar com mais detalhes. Isso, mas só para você irmão. ter ideia, Jeremias 10:3. Porque o costume dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artifício, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com prego e com martelos o firmam, para que não se mova. São como palmeiras, obra torneadas, mas não podem falar. Ou seja, né, nós vemos aqui claramente a imagem da árvore de Natal, né? Que antes era um pinheiro, só pincelar, antes era um pinheiro cultuado no bosque pelas religiões pagãs, se fazia oferendas, né, de criança, cortava a cabeça, principalmente das meninas, né? Parece que eu lembro uma, né, bola com lacinho, né? E eram penduradas nas árvores, nos bosques, né? Uma oferenda. Nossa, que se coisa fazia horrível, das né? crianças. E, né, se cultuava durante aquele período, né? No dia 25 de dezembro, eles faziam uma troca de presente, né? As sacerdotisas iam para debaixo daquele pinheiro em qual tinha feito aquele ritual e trocavam os presentes. É coisa de doido, irmão. Não é brincadeira, Aqui, não. só para você Amor. pesquisa, até amanhã, pesquisa na internet sobre Iuli, festa de Iuli. Iuli. Não é Natal, você vai ver cristão. Iuli. Eu vou botar aí o nome do... Isso, então tá bom. Vamos Do parar ritual. um pouquinho, já são 1 hora e alguma coisa. Senão os irmãos vão enjoar. Vão enjoar de estar aí. Irmãos, então hoje nós falamos um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo, porque é justamente a situação que a igreja entrou. A igreja entrou agora por um caminho só Deus. Pensa bem, irmãos, o povo agora estava sendo conduzido por várias pessoas pagãs e só Jesus para ter misericórdia. Meu Deus, quanto amor do Pai de manter a sua palavra, o evangelho, a graça. Ai, Deus, como Ele é bom e é misericordioso. E eu glorifico a Ele por isso. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Muito. Dê uma noite de paz, uma noite de vitória. E agradeça a Deus. Hoje você pode fazer um agradecimento especial. Pode dizer, Pai, muito obrigado por ter conservado a Tua palavra até chegar a mim. E assim, a graça, a misericórdia de Deus que eu vejo tão grande aqui, nada disso. Pastora, né, eu monto a árvore de Natal, né, a Páscoa também, a nossa Páscoa, ela é pagã, uma série de outras coisas. Né? Mas eu já fiz, ou eu faço. Não, nada disso tira a sua salvação, porque senão seria por obras. Irmão, descansa o coração. Mas descansa o coração. Pode traz, tipo assim, abre porta para o adversário poder muitas das vezes te atingir, né?
às vezes com uma seta, com algo que Deus gostaria de te poupar, né? Veja por esse lado. Deixa o coração livre, porque com Deus não há condenação. A gente não quer trazer sobre você fardo. Jesus não traz condenação. O que a gente precisa ter entendimento daquilo que nós estamos vivendo. Sim. Né? Precisamos ter entendimento. Não sermos mais conduzidos como massa de manobra. Sim. Pastor, você não comemora Natal? Comemora Natal de Jesus, o nascimento de Jesus. Sim, né? A gente se reúne como família, a gente ora, né? Como se agradecendo pelo nascimento de Jesus, mas sabendo que é igual o dia das mães, irmão. Qual que é o dia das mães? Dia das mães é o segundo domingo, né, de maio? É só nesse dia que é o dia das mães? Não. Dia das mães é todo dia, não é isso? Todo dia não é dia das mães? Mas não tem um dia especial que você agradece, né? Por ter uma mãe, você que tem, você que não tem, você não tem esse dia que você agradece? Então, é a mesma coisa. Jesus não tem um dia especial. Todos os dias é dia de Cristo, é dia do Senhor. Mas tem um dia que você pode se reunir com a família, agradecer. Obrigado, Senhor. Né? Independente de tudo isso aí, tá bom? Nós vamos aqui agradecer ao Pai, louvar o nome do Senhor. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, os irmãos, as irmãs. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Agora, daqui a pouquinho já está aí, irmão, o aplicativo. Você pode até fazer algumas perguntas a respeito disso, que ela vai te responder aí, vai colocar para você os links para você estudar, alguma coisa. Pode fazer suas perguntas. Nós vamos passar aqui e amanhã nós vamos estar respondendo aí à medida do possível, tá bom? Um beijão no coração de vocês, vamos orar? Pai, te agradeço, te louvo pela vida dos teus filhos, das tuas filhas, que o lar deles seja um lar de bênção, um lar próspero, um lar de vitória. Senhor, em Ti há prosperidade, em Ti há paz, alegria, harmonia. O Senhor é aquele que promove todas as coisas boas, Senhor, ao nosso respeito, pois assim está escrito na Tua palavra, que o Senhor sabe muito bem aquilo que nós precisamos para nos dar o fim que nós esperamos, um fim abençoador. É o que nós queremos para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos que virão, os que já estão. Pai, em nome de Jesus, Pai, quero te louvar por isso. Também te agradecer, ó Deus, pelas curas, pelos milagres que estão acontecendo e vão continuar acontecendo, pela salvação, pelas palavras que estão sendo encaixadas nos corações, pelos espíritos que têm sido, ó Deus, ó Pai, as palavras têm brilhado no espírito dos teus filhos, das tuas filhas, de uma forma, Senhor, meu Deus, maravilhosa, Senhor, em nome de Jesus, tudo isso para nos dar alegria, Senhor, nos dá prazer em viver na Tua presença. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, seus filhos, se você tem, né, sua esposa, seu esposo. Deus abençoe sua vida, seus pais, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, né? Que você siga confiante, que a melhor coisa que existe na vida, irmão, é descansar em Cristo, saber que Ele é o nosso descanso, né, meu irmão? Ele é o nosso descanso. Tudo vai passar, irmão, tudo vai passar, mas Cristo, Ele está no nosso barco, né? Ou nós estamos no barco dele, né? Deus abençoe você, tá? Ó, beijão no coração de todos, tá? Beijo. Fiquem com Deus, tá bom? Deus abençoe. Na paz. Deixa eu encerrar aqui do Instagram e vamos